Você está em um ambiente onde milagres acontecem. Você está em um ambiente onde aquilo que é impossível se torna possível. Porque a palavra de Deus, quando ela está sendo pregada, quando ela está sendo ensinada, nós nos expomos a um ambiente de mudanças. E não importa a circunstância ou a adversidade que estejamos vivenciando, Deus sempre é poderoso para mudar qualquer tipo de situação que o diabo tenha criado sobre as nossas vidas. Então, eu creio que esse não é mais um culto, mas é um culto onde Deus vai fazer algo poderoso em sua vida. Amém? Que alegria, né, poder estar com vocês, que honra. Já vemos planejando esse tempo, nessa oportunidade há algum tempo atrás, mas chegou o dia, né, estarmos juntos. E muito grato ao Senhor, né, por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Janderson Dani, né, por me receber aqui hoje com vocês. E sei que algo muito bom da parte de Deus vai ser liberado. Né? Nós estamos em um culto de oração, né, que também será um culto profético, né? Um culto em que algo da parte de Deus vai ser liberado. Mas o irmão Reagan falava algo, né? Ele dizia que quando ele aprendeu a orar, ele nunca teve uma oração que não fosse respondida. Então, quando você aprende a orar à luz da palavra de Deus, quando você aprende a orar segundo os princípios que Deus estabelece, você vai ter orações que funcionam. Em um certo momento, os discípulos falaram com Jesus e disseram assim para ele: Jesus, nos ensina a orar. O que é que eles estavam querendo dizer? Eles estavam dizendo: Jesus, nos ensine a ter um tipo de oração que funcione. Porque eles viam que o que Jesus orava acontecia, o que Jesus falava acontecia. Então eles estavam dizendo: nos ensine a ter uma vida de oração que produz resultados. Então, quando nós estamos em um ambiente de oração, nós estamos em uma oportunidade onde resultados acontecem. E onde a palavra de Deus produz os seus resultados e nos conduz em uma vida de vitória. Amém? Lá no livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Diz comigo: Deus é luz. E nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, diz comigo: ele está na luz. Temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lá no livro também de Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz assim: porque outrora vocês eram luz, mas agora são luz. Aliás, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Diz comigo: vivam como filhos da luz. Amém? Aleluia. Deus é luz. Quando nós nascemos de novo, a gente não aceitou a placa de uma igreja. Quando nós nascemos de novo, nós mudamos de reino. A Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, o que nós poderíamos dizer? Que nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, existe uma diferença em quem está na luz e quem está nas trevas. Existe uma diferença em quem anda segundo o que a Bíblia diz e aqueles que andam segundo a sua própria forma e entendimento. Se você pudesse ver, né, todos os diagnósticos que os jornais estão apresentando, que o mundo está apresentando, parece que a cada dia as coisas ficam pior. Parece que a cada dia, né, a escuridão está em evidência. Porque, de fato, quem está fora de Deus, quem está fora do seu plano, quem está fora da sua luz, está caminhando em trevas, está caminhando em um tipo de atmosfera e vida que sabe que acorda vivo, mas não sabe se chega vivo até o fim do dia. Sai na rua e não sabe se algum tipo de caos ou situação vai vir sobre ele. Mas quando você está na luz, você tem uma garantia: Deus está a meu favor. E eu te digo, quando você sabe que Deus está a seu favor, você caminha com uma consciência de vitória. Você caminha com uma consciência de que é filho de Deus.
Quando você sabe que você está na luz, você sabe de uma coisa: eu estou em Cristo. A Bíblia diz, né, também no livro de 1 João, fala que nós temos a unção do Santo. E a unção que dele recebemos, ela permanece em nós. A palavra, né, Cristo, e todas as vezes que na sua Bíblia, principalmente nas cartas, né, de Paulo, sempre que você ouvir essas expressões, nele, em quem? Em Cristo, isso está falando de uma promessa de Deus que foi liberada sobre a sua vida. E quando a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, e a palavra Cristo, ela não é só o sobrenome de Jesus, mas a palavra Cristo significa ungido, significa a unção. Então quando diz você está em Cristo, você está no ungido, você está na unção. E o que é a unção? A unção é o poder de Deus. Existe um poder maligno operando aí fora, mas existe um poder que supera o poder maligno. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e ele estava com Deus. E ele estava com Deus no princípio, nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Diz comigo: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O que significa isso? Que as trevas nunca terão a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. Então não importa o tipo de caos que o mundo está vivenciando. Quando você nasce de novo, você entra na luz. Quando você nasce de novo, você entra em um lugar onde o poder de Deus é quem está regendo sua vida agora. Quando você olha para as escrituras dentro do Velho Testamento, você via que existia uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Todas as vezes que Israel andava alinhado com a aliança, todas as vezes que Israel andava alinhado aos estatutos que Deus havia estabelecido, a Bíblia diz que não havia doença no seu meio. A Bíblia diz que não havia mulher que abortasse. Não havia quem fraquejasse. Por quê? Porque quando eles andavam segundo a aliança, eles andavam debaixo de um escudo protetor, onde nenhum tipo de mal podia penetrar. Então, quando nós andamos na luz e permanecemos na revelação do que a Bíblia diz a respeito do lugar que estamos em Cristo, nós andamos em um lugar de dependência divina. Nós andamos em um lugar onde o poder de Deus está regendo a nossa família, está regendo as nossas finanças e tudo aquilo que nós estamos fazendo. Sabe, irmãos, quando você está em trevas, você sempre fica esperando o caos vir de algum lugar. Quando você está em trevas, você está em um lugar de ignorância. E você sabe que o maior inimigo de um nascido de novo não é o diabo, mas o maior inimigo de um nascido de novo é a palavra ignorância. E essa palavra ignorância, né, o original dela significa trevas, significa escuridão. Então, quando alguém está debaixo de ignorância, ele está debaixo de trevas. Quando alguém está em ignorância, ele está debaixo de escuridão. E tudo que o diabo quer é que mesmo alguém nascido de novo permaneça debaixo de ignorância, permaneça debaixo da falta de sem saber aquilo que ele é em Cristo. Claro, quando alguém nasce de novo, se a gente só nascesse de novo para ir para o céu, né, se tudo que Jesus fez fosse só para a gente ir para o céu, isso seria maravilhoso já. Não é assim? Quantos estão animados em saber que quando você fecha os olhos nessa vida, você está no céu? Ou na verdade, nós temos grande expectativa que nem a nossa geração nem vai saber o que é morrer, porque Jesus vai voltar em nossos dias. Então o céu é maravilhoso, estamos a caminho dele. Mas sabe de uma coisa? O fato de Jesus ter morrido, e quando a Bíblia diz que a vida se manifestou, que a palavra se manifestou, que Jesus foi o verbo que se encarnou, e ele é a luz dos homens, e que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O que ele está dizendo é, quando essa luz entra, não importa o quão escuro ou o quão difícil era a sua vida, quando a luz entra, a luz brilha nas trevas, e o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo.
O poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Sempre vai nos colocar na rota certa. Sempre vai nos colocar no plano certo. É por isso que a Bíblia fala, em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando alguém conhece a verdade, não tem plano humano, não tem plano maligno que mantenha ele debaixo de uma vida de miséria, que mantenha ele debaixo de uma vida de doença, que mantenha ele debaixo de uma vida de privação, porque quando você conhece a verdade, e a Bíblia ela é muito clara lá no livro, lá em Salmo 119, no versículo 130, ele diz: a entrada das tuas palavras traz luz e iluminação, traz entendimento. Ou seja, quando a palavra entra, a luz chega. Então, irmãos, o que você tem ouvido nessa igreja, o que você tem ouvido no Rema, o que você tem ouvido nessa nova fase que Deus tem te conectado, tem permitido que a palavra de Deus entre, e a entrada dessa palavra traga iluminação, traga ordem onde o diabo sempre colocou desordem, traga paz onde sempre houve perturbação, traga cura onde sempre houve doença, traga provisão divina onde sempre houve escassez. E quando você anda segundo essa luz, você anda em um caminho de paz. Quando você anda segundo essa luz, você anda em um caminho onde você sabe quem é, sabe o que tem e sabe o que possui. Amém? Pessoas que caminham debaixo de ignorância, elas caminham debaixo de uma vida de privação. Eu sempre me recordo da história de um homem que ele estava fazendo uma viagem de navio para a América, e ele juntou todas as economias que tinha, todo o dinheiro que tinha, e ele comprou a passagem, né, para aquela viagem. Sobrou algumas moedas, então ele comprou, era uma viagem de 7 dias, então ele comprou alguns pães para comer, né, durante aquela viagem. Comer pão de manhã, pão no almoço e pão no jantar, até chegar lá. E ele disse que ficava comendo aquele pão, né, e olhando para o refeitório, porque é aquele tipo de navio, né, que é, na verdade, como um cruzeiro, tem restaurante, enfim, tem todo um buffet disponível. Mas ele disse: eu só tive condições de comprar a passagem. Então ele, a sobra das moedas, comprou o pão e foi comendo pão durante a viagem toda. E quem sabe que pão, dependendo da padaria que você compre pão, né, com 3 dias ele pode matar uma pessoa, né, de tão duro que fica. Então ele ficou aqueles 7 dias comendo aquele pão velho. No final dos 7 dias, ele já estava chegando no destino final daquela viagem. O capitão daquele navio chegou para ele e disse: Senhor, eu gostaria de saber se alguém do restaurante lhe ofendeu, porque eu percebi que você passou 7 dias sem comer lá, sem almoçar, sem jantar, né, e passou, eu não via você nesses momentos, enquanto o buffet estava sendo servido. E aquele homem disse: moço, senhor capitão, né, eu não tive nenhum problema, nem ninguém me tratou mal. A questão é que o dinheiro que eu tinha, ele só tinha condições de comprar a passagem. Eu não tinha dinheiro para comer no restaurante. E aquele capitão falou para ele: eu sinto muito, mas a passagem que você comprou já tinha tudo incluso. Então pensa nisso. Meu amigo, eu acho que eu tinha entrado num restaurante e comido pelos 7 dias. Por quê? Você passa 7 dias comendo um pão velho, enquanto você tem um acesso liberado. Mas o que aconteceu? A ignorância privou aquele homem de se sentar à mesa e se servir do que já estava liberado para ele. Sabe, meu irmão, o que o diabo quer imprimir no homem é que você está destinado, é sua sina, é sua vocação. Seu pai foi assim, seu tataravô foi assim, isso vai estar sobre você também. Mas Deus está dizendo: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é o DNA da família de Deus que começa a habitar dentro de você. É esse DNA de iluminação que começa a reger a sua vida, e você começa a caminhar em um lugar onde você vê Deus na perspectiva que Ele é. E sabe, quando nós estamos, né, em um ambiente de oração, em um ambiente onde nós estamos em comunhão com Deus, e eu sei que pessoas às vezes têm o momento de oração como um momento, né, de pesado, onde um momento em que religioso, onde você somente fecha os olhos e espera alguém orar por você. Mas esse é um momento de respostas.
Esse é um momento onde nós entramos naquele reino onde as impossibilidades não existem. Esse é um momento onde Deus entra em cena e aquela área em que coisas pareciam que não iam acontecer, elas acontecem. Então eu te digo, você está em um dia de milagres. Você não está nesse culto aqui por uma coincidência. Deus vai provocar uma intervenção na tua casa. Deus vai provocar uma intervenção na tua família. Deus vai provocar uma intervenção nas tuas finanças. E coisas que pareciam que não iam acontecer, vão acontecer. Aleluia. Eu libero sobre sua vida um novo tempo. Eu libero sobre sua vida uma nova iluminação, onde tudo que estava em escuridão vai ter a plena luz. Sabe, irmãos, quando nós estamos andando segundo essa luz, segundo Ele que é a luz, a gente não potencializa o problema. A gente potencializa aquele que pode resolver o problema. A gente potencializa a verdade da palavra de Deus. Você já viu pessoas que gostam de sempre falar do seu problema? Ah, como você está? Meu filho, eu estou com uma dor. Aí o outro diz, eu estou com uma dor pior. Aí fica aquela disputa, quem está com a vida mais desgraçado. Porque a escuridão faz você achar que a vida é assim mesmo, é de mal a pior. Mas quando você anda na luz, você reconhece, Deus me chamou para comer o melhor da terra. É tão interessante porque Davi no Salmo 23, ele diz, o Senhor coloca uma mesa na presença dos seus inimigos. Alguns pensam que essa mesa é no céu, mas essa mesa não é no céu. Essa mesa é na terra. E ele está dizendo, enquanto você está na terra, sente-se na mesa. Não importa se o inimigo está lá, não importa se a circunstância está lá, você está autorizado a se sentar à mesa e usufruir de todo o benefício que Deus tem para você. Todos aqueles que são nascidos de novo, nós estamos a caminho do céu. Mas sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar a viagem. Enquanto eu estiver aqui, eu vou aproveitar a viagem e desfrutar de todo o bem do Senhor, aqui na terra como no céu. Todo o bem do Senhor está destinado para que você possa viver uma vida de vitória. E a palavra de Deus, ela é uma base segura. E sabe, a gente quando tem os olhos espirituais abertos, a gente caminha nessa iluminação onde sabemos que a mão de Deus e a sua bondade tem nos conduzido. É interessante porque mesmo no Velho Testamento, a Bíblia traz um texto, né, lá no livro de 2 Reis 6, e o exército, né, do reino inimigo havia cercado a casa do profeta. Havia, né, e eram homens que estavam armados até os dentes e estavam lá para dar um fim nele. E a Bíblia diz que quando o servo do profeta viu aquele exército cercando a cidade deles, falou, rapaz, está tudo acabado, agora a gente chegou no fim, agora não tem o que fazer. Mas aquele homem de Deus, aquele profeta, mesmo em uma velha aliança, ele já tinha tido experiência suficiente com Deus, ao ponto de saber, o Deus que me livrou em uma situação difícil é o Deus que vai me livrar nessa mesma situação difícil agora. E no versículo 14 de 2 Reis 6 diz assim, então enviou para lá carros e cavalos e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o seu servo lhe disse, meu senhor, o que faremos? E ele disse, não temas. Diga aí para o seu irmão, não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que aconteceu aqui? Havia uma disposição de uma ajuda divina que o servo do profeta estava alheio, estava em ignorância, não estava apercebido. Mas aquele homem de Deus já estava certo de que no reino espiritual havia uma disposição e um socorro divino que estava pronto para vir dentro daquele dia difícil. Sabe, irmãos, eu não estou pregando para você aqui dizendo, irmãos, você nascer de novo vai te fazer não ter nenhum dia difícil. Você nascer de novo vai te fazer não ter nenhum dia de problema. Você nascer de novo vai fazer sua vida sempre ser um mar de rosas. Não, o dia difícil vem. A adversidade chega, mas há uma diferença em quem está na luz e quem está nas trevas.
Quando aquele que está nas trevas, o caos vem, o caos leva ele junto. A tragédia leva ele junto. Mas quando você está na luz, você diz: Deus é o meu escudo em um dia mau. Quando você está na luz, você diz: Senhor, abre os olhos para que ele veja que maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E sabe, quando esse homem de Deus falou com o seu servo: abre os olhos dele, Senhor. É como se a mesma iluminação que estivesse sobre Eliseu viesse sobre Geazi. E ele entrou naquela mesma condição e consciência da providência divina que estava pronto para afetar a sua necessidade. Então, sabe, eu oro para que olhos de pessoas sejam abertos aqui e que venha uma iluminação sobre você, para que você reconheça: há uma disposição divina para afetar a minha necessidade. Pode ser que eu não estou vendo nada, que eu não sinta nada, mas vai se levantar em mim uma consciência e uma autoridade, que maior são os que estão comigo do que os que estão com eles. No Novo Testamento a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Ou seja, maior é a disposição em Deus que existe para te socorrer do que a adversidade que está ao seu redor. E você não vai, irmãos, passar pela vida apanhando de um lado, apanhando do outro. E quando está bem financeiramente, está doente. Quando não está doente, tem um problema na família. E quando não tem um problema na família, tem um problema financeiro. O mundo é assim, o diabo sempre está dando de algum lado. Mas quando você está em Cristo, você entra em uma blindagem sobrenatural. Quando você está em Cristo, a bênção do Senhor é como um muro ao seu redor. E sabe, eu não estou te falando somente de uma coisa que eu li em um livro, de alguma coisa que eu vi na vida de alguém, que alguém me contou. Eu vi isso na minha própria vida. Eu vi a luz entrar em um tempo de trevas, onde as coisas estavam difíceis, onde eu não tinha uma perspectiva de futuro, onde parecia que a minha vida estava destinada a ser fracassada, como toda a minha vizinhança era, como os meus pais eram, como o meu tataravô era. Mas quando a luz entrou, aquela forma foi quebrada. A Bíblia diz em Efésios 1:3, nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Essa palavra abençoado significa capacitado para ter sucesso. Significa que você está capacitado para ter sucesso em qualquer fase da vida. Capacitado para funcionar. Da mesma forma que a palavra amaldiçoado significa capacitado para falhar. Capacitado para dar errado. Existem pessoas aí fora que parece que elas nasceram para dar errado, porque elas estão debaixo de escuridão. E a vida vai de mal a pior. Mas sabe, você está em um ambiente, você está aqui essa noite, porque existe uma iluminação da parte de Deus que vai vir sobre você, que vai trazer consolo, que vai trazer refrigério, que vai trazer direção e que vai te colocar no ponto em que você precisa funcionar. Então, com essa confiança de que Ele é o nosso Deus, com essa confiança de que Deus é luz e Ele não há trevas, nós vamos entrar nesse momento de oração. Não só momento, não, a gente sempre pensa que oração é sempre aquele lugar onde a gente pede algo a Deus e Deus soluciona o nosso problema, mas esse é um momento de comunhão. Esse é um momento em que nós não só falamos com Deus, mas Deus também fala conosco. É nesse momento que as sinalizações vêm. Sabe, é nesse momento onde a luz acende, você consegue identificar que caminho tomar, que direção tomar, que forma tomar. Você já tem um plano traçado, uma forma, arquitetada para tomar os direcionamentos, mas quando você entra nesse ambiente de oração, Deus diz: ei, por esse caminho não vai dar certo, vá por esse. Mas esse aqui parece tão impossível. Eu te digo uma coisa, quanto mais impossível parece, mais possível é. Quando estamos em Deus, entramos nessa atmosfera, onde as impossibilidades não vão reger as nossas direções e formas. Amém? Aleluia! Então eu declaro um novo tempo sobre a sua vida.
Eu declaro uma nova forma. Eu declaro a bênção do Senhor como um muro ao seu redor, onde nenhum mal pode penetrar. A bênção do Senhor sobre a tua casa. A bênção do Senhor sobre os teus filhos. A bênção do Senhor sobre o teu corpo. A bênção do Senhor sobre as tuas decisões. A bênção do Senhor sobre o teu lar. A bênção do Senhor. E a sua luz te governando em tudo aquilo que você fizer. Amém? Aleluia. Então eu queria que você ficasse de pé e que a gente pudesse orar um pouco. Se você é batizado no Espírito Santo, vamos orar um pouco em outras línguas. Oh, Senhor, traga pessoas para a luz. Eu declaro luz, luz, luz agora, fluindo em uma medida que ainda não conhece. Ou eu declaro cada um que está aqui essa noite, que o teu favor seja estendido sobre eles. Cada um que está aqui essa noite, que a tua graça e sabedoria possa envolvê-los para as novas fases. Obrigado, Senhor, porque você trouxe essas pessoas para essa obra, não como uma coincidência, mas há um start da parte de Deus que está mudando os quadros. Há um start da parte de Deus que está mudando o corpo. Há um start da parte de Deus que está promovendo a vida e a saúde. Há um start da parte de Deus que está trazendo um novo tempo. Que está trazendo uma nova forma. Que eles se tornem conscientes que maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu declaro todo o ataque maligno que tem se levantado contra vidas aqui. Tudo que tem se levantado no corpo, na família, nas finanças. Eu declaro, perca a força agora. E que haja uma nova forma. E que haja paz onde o caos tem tentado se estabelecer. Obrigado, Senhor, porque enquanto estamos aqui, algo está acontecendo na nossa casa. Algo está acontecendo sobre parentes complicados. E a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A escuridão nunca terá a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. Nós estamos debaixo dessa consciência. Debaixo desse braço forte. Em nome de Jesus, um novo dia, um novo tempo, uma nova forma, um novo lugar espiritual. Obrigado porque o profético está estabelecendo uma nova rota. Porque o profético está estabelecendo um caminho de expansão. Porque o profético está abrindo uma porta onde não existe porta. Ele está trazendo uma nova forma. Macandara brachele de que dele braçana banda. Abracadala brachele de braçulo donde. Mandele que dele batu. Novo dia, novo dia, novo dia, novo tempo. Deixa eu te falar algo. Quando nós estamos em um ambiente de oração, nós temos duas opções. A gente pode ser um termômetro ou pode ser um controlador. Um termômetro é aquele que vai detectar. Se está quente, ele vai dizer está quente. Se está frio, ele vai dizer está frio. Mas um controlador é aquele que mesmo que a temperatura esteja baixa, você aumenta ela. Mesmo que a vontade não esteja lá, mesmo que o sentimento não esteja lá, você tem uma atitude de por dentro se levantar. E existe uma disposição em Deus de liberar algo novo sobre a tua vida. Algo novo que vai estabelecer paz. Sabe, existe um fluir de paz aqui sobre mentes que estão preocupadas. Removendo a preocupação, removendo o medo,
removendo qualquer situação que o diabo disse que não teria mais jeito. E eu declaro a unção de Deus que despedaça o jugo. A unção de Deus levantando o fervor. A unção de Deus movendo os teus passos. A unção de Deus conduzindo tua vida. Oh, fecha os teus olhos. Começa a contemplar o futuro. Começa a contemplar o plano de Deus. Não foca no que não funcionou. Deixa o que para trás fica e avança para o que está diante de você. Oh, é um novo dia. É uma nova forma. É um novo lugar espiritual. Oh, pra candará braçada, ele canta, ele branche, ele condo, robocher, ele dere. Ah, branço, gronde, ele brande, andere, candere, branchor, ele vende, ele vende. Hambra, candere, que chobra, bamana, candore, ele cande, ah, dobre, bere, bicho. Oh, mama, candere, brechor. Oh, pra candere, brechor, ele quer. Aleluia, para baixo de Deus. E eu gostaria de orar por... Se existem pessoas aqui que estão vivendo um tempo grande de pressão, seja na área financeira, seja físico, seja familiar, mas se você está dentro, sabe, é aquele tipo de pressão que parece que você está dentro daquela nuvem negra, onde você não consegue enxergar a solução, não consegue enxergar a porta, mas há uma porta essa noite. Há uma luz que brilha nas trevas. Mas eu gostaria de te convidar aqui à frente. Se você se identifica dentro disso que eu falei, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar por você e liberar algo da parte de Deus que vai estabelecer a vida, que vai estabelecer uma fase nova, que vai te trazer para um ponto novo, para um start da parte de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, nós reconhecemos, e eu sei que em mim mesmo, de uma forma natural, eu não poderia ajudar essas pessoas, mas eu estou aqui como um canal de algo divino. Eu estou aqui como um canal, como um ponto de contato desse poder que pode mudar, desse poder que pode entrar em cena e transformar qualquer dia mau em um novo começo, qualquer dia mau em uma nova forma. Obrigado pela tua mão estendida sobre esses irmãos. Obrigado pela iluminação que está vindo sobre eles. Oh, e por cada um deles entrando nessa nova fase que está prometida por Deus. Eu declaro tudo aquilo que o inimigo tem segurado sendo liberado agora. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado reter sendo liberado agora pelo poder de Deus, em uma nova forma, um novo caminho, nova direção, e a unção vindo sobre eles para esse novo tempo, em nome de Jesus. Obrigado pela unção vindo sobre eles agora para esse novo tempo. Recebe em nome de Jesus. Recebe a unção que pode mudar isso agora. Recebe aquilo que muda a família, muda a circunstância e faz você ser o que Deus te chamou para ser. A unção entrando nela agora, Senhor. Oh, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Aleluia. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Que a iluminação vem, que a graça vem, oh, que a mudança vem, Senhor. E que ele perceba que maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu declaro uma
percepção nova, uma percepção apurada do mundo. Porque você é um homem valente. Deus te chamou antes que os seus ossos fossem formados. E não importa o quão distante você viveu disso antes, há uma conexão que te liga ao propósito, que te liga ao destino divino. Não importa por quantas vezes opressão, depressão quis te tirar da minha vontade, eu estou trazendo algo novo que muda os tempos, que libera uma nova estação. E nessa estação haverá facilidades, nessa estação haverá graça, nessa estação haverá favor divino. E você entrará nesse propósito sobrenatural. Seja tudo o que Deus nos chamou para ser. Obrigado pela unção entrando nela agora, de uma forma nova, específica, diferente. Oh, o poder de Deus entrando agora nessas áreas complicadas e as fazendo ser tudo que ela foi chamada para ser. A unção entrando nela agora, Senhor. Liberando o povo, liberando a glória, liberando o poder de Deus. Abre os olhos para aquela vida. Obrigado pela unção dele agora. Iluminando, tirando ele de um lugar de pressão, tirando ele de um lugar de dificuldade e fazendo com que a graça e o poder de Deus se levante para esse novo. Obrigado, Senhor, pelo futuro que está destinado. Planos de paz e não de mal, para você ter um filho que deseja. A graça de Deus entrando em cena e promovendo a vida sobre áreas complicadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu te dizer algo. A unção, ela sempre entra com um propósito. E a unção, ela entrou para mudar coisas, para estabelecer um caminho de paz. E você vai perceber isso. Talvez você sentiu algo ou não sentiu algo. Não estamos aqui para detectar isso. Estamos aqui para saber que a unção, ela entrou e que ela vai provocar todas as mudanças necessárias. Amém? E que haverão coisas no futuro. Você vai se lembrar, o start disso foi aquele dia. O start disso foi naquele momento em que as mãos foram colocadas sobre mim e a unção entrou para liberar o novo, para estabelecer um favor sobrenatural. Amém? Aleluia. E que a unção guie os teus passos e que ela possa promover um novo dia e um novo tempo. Mas você não vai desistir. E nem o inimigo vai prevalecer sobre você. Mas você vai ser cercado de testemunhos de vitória, irmão. Você vai ser cercado de testemunhos de fé. Você vai ser cercado por alegres cânticos de livramento. E haverá um favor de Deus estendido sobre você. Amém? Senhor, graças te dou por essa obra. Graças te dou porque você plantou essa obra nesse bairro, nessa região. Obrigado pelo teu sopro para as próximas fases. Obrigado porque será rápido. Obrigado porque haverá um tempo em que esse prédio não vai caber mais. E novas fases começarão a ser estendidas. Eu declaro um tempo de multiplicação. Eu declaro um tempo de um favor sobrenatural. Eu declaro que toda a provisão sobrenatural se mova para que eles possam viver o que divinamente foi proposto para eles. Obrigado por essa capacidade divina vindo sobre Janderson e Dani, para que eles reconheçam a unção e que eles caminhem nela, para que percebam o fluir de Deus,
para que percebam a graça, para que percebam a unção em uma medida maior. Oh, aleluia! Para que outros se ajuntem a Ele, Senhor. Oh, para candelar para ti. E uma das características dessa obra será o profético. O profético estará vivo. O profético estará vivo. Vivo desde a fundamentação. Vivo para as próximas fases. Vivo para os próximos tempos. A unção de Deus começando a liberar. Liberar força, liberar direção, cingindo os teus lombos para as novas fases, cingindo os teus lombos para o novo tempo, e que o espírito de sabedoria e revelação esteja sobre ti, para esse novo tempo. Oh, obrigado, Senhor, obrigado pela graça que permeia esse lugar, pela graça que permeia essa nova fase. Nós estamos em expectativa para tudo aquilo que você fará nesse novo tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe alguém aqui com problemas? Eu estou percebendo a unção fluir para dores nas costas. Tudo que se refere à coluna, escápula, costela. A unção está vindo para essas áreas. Se você tem algum problema de coluna nessa região das costas, eu queria orar por você, queria impor minhas mãos sobre você. E a unção vai fluir para te curar completamente. Não permite que vergonha roube a oportunidade de você ser curado. Sabe que é você, venha. E a unção vai ministrar a ti agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estende suas mãos para cá. Pai, nós liberamos a unção agora sobre a sua coluna, seja curada agora, que essa dor desapareça completamente e que cura se estabeleça do alto da cabeça. Toda a dor, deixe ela agora. Está aí um óleo sobre os teus ossos, sobre as tuas juntas, estabelecendo a vida e a saúde. A vida e a saúde agora sobre este corpo. A vida. Os seus ossos funcionando segundo a lei do Espírito de vida. Cada fibra do seu ser agora entrando segundo a ordem de Deus, não segundo a ordem do homem, mas segundo a ordem de Deus. O seu corpo agora entrando em ordem, em perfeita saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar um pouco. Mas existe uma nota de muito sentimento para o que Deus tem para essa obra. Sopro de Deus. E você fará parte disso. E talvez você está em um início de uma caminhada com Deus, de experiências com Ele, onde algumas coisas podem ser novas, onde ainda não existe tanta familiaridade com algumas questões espirituais. Mas sabe, irmãos, vai ser como a luz da aurora. Vai brilhando,
vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Amém? E a graça de Deus estará sobre vocês em uma medida muito grande. Haverá paz, haverá graça e haverá direção divina. Mas eu queria encerrar antes de encerrar esse momento, eu queria orar pelos filhos de vocês. Você, sua irmã. Aleluia, há uma nova unção também vem sobre vocês para um novo tempo. Se você é batizado no Espírito Santo, eu queria que você orasse em outras línguas. Estende suas mãos para cá, vamos estar com o plano de Deus. Aleluia, obrigado por esse momento. Glória a Deus. Foi uma grande honra e alegria poder estar com você hoje. Eu creio que há uma medida da parte de Deus que foi compartilhada a você, que não será roubada. Amém. Aleluia. Eu vejo algo sobre você. Existe um tempo de promoção que Deus está estabelecendo. Deus está te tirando de uma fase onde tem que ter um grande esforço da sua parte para que as coisas funcionem. Ele está te trazendo para um tempo de facilidade. Nessa facilidade vem uma mudança de tempo, uma promoção dentro da área profissional, e coisas entrando em ordem. E haverá um alívio financeiro para a próxima fase. Amém. Aleluia. Onde você vai ter para você e vai ter para abençoar outros. Facilidade. Eu ouço isso muito forte no meu espírito. Facilidade. É como se o Senhor estivesse dizendo: o tempo de derrubar muros passou. Essa é uma fase nova.
conectou ao ponto certo, à família certa, para que tudo possa fluir e acontecer. Amém? Aleluia! Aleluia! Quantos estão conscientes da ajuda divina essa noite? Abre os olhos deles para que eles vejam que maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja Jesus. Só vamos render graças ao Senhor. Graças te damos, Pai. Graças te damos. Oh, porque estamos na luz. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrubam. Reconhecemos isso e caminhamos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Fica firme.